Alguns anos atrás foi feito um estudo em diversos países perguntando para as pessoas quais eram os maiores medos que as pessoas tinham. E adivinha o que elas disseram? Qual você acha que foi o resultado? Qual é o maior medo da humanidade hoje? Seria o medo da morte? Qual seria o maior medo? Para a surpresa dos estudiosos, dos pesquisadores ali que estavam fazendo esse estudo, o medo número um da humanidade é ficar sozinho em casa. Mas não ficar sozinho em casa no sentido de que pode vir um bandido, pode acontecer alguma coisa e a pessoa não vai saber o que fazer. Não é esse ficar sozinho em casa. É ficar sozinho em casa, sem companhia, evidentemente, sem televisão, sem internet, sem celular, sem revista, sem séries da Netflix, sem qualquer forma de distração. Ficar sozinho no sentido de ficar nós com nós mesmos, apenas nós e as paredes. Se você já percebeu a si mesmo ou a si mesma um pouquinho, você sabe que não precisa acreditar no resultado desse estudo para constatar que isso é uma realidade. O que acontece com a gente quando a gente fica sem nenhuma distração, quando a gente fica sozinho? Normalmente começam a vir à tona certos pensamentos negativos, certos sentimentos, certas coisas que a gente não sabe muito bem como lidar. Basta ficar um tempinho sem fazer nada para automaticamente a gente correr para o celular, ver se alguém falou com a gente, o que estão falando comigo aqui no WhatsApp, qual que é o próximo vídeo, qual que é a próxima coisa. Repara como quando a gente para e fica tranquilo um pouco, não dura segundos até que a gente vá buscar alguma distração. Porque o fato de ficar parado, sem fazer nada, é algo que aterroriza a humanidade. Tanto que criaram até um nome para isso, a chamada agorofobia, que é a fobia que as pessoas têm de simplesmente ficar no agora. Isso se dá por um excesso de agitação mental que nós temos hoje em dia, e nesse excesso de agitação mental, quando a pessoa para, ela percebe, a gente se dá conta da agitação que está na nossa mente. Para não ver esses elementos, essa mente agitada, que a gente não sabe o que fazer com ela, a gente prefere se manter em movimento, se manter com distrações para poder tentar tirar a atenção dessa mente agitada que nós temos e não sabemos o que fazer com ela. Para a gente entender como a gente lida com isso, como que a gente acalma a nossa mente e como a gente pode chegar a experimentar isso que se chama paz interior, não só no momento, mas de forma contínua, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a mente. Se eu perguntasse para vocês agora, pensa aí um pouquinho, reflete. O que é a mente? O que você acha que é a mente? Pensa um pouco. Como que a gente define isso que se chama mente? A crua realidade é que nós não sabemos. A humanidade hoje não sabe dizer que coisa é a mente. E como que a gente vai ter o controle, como a gente vai saber como lidar com algo que a gente nem sequer sabe do que se trata? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mente não é o cérebro. Cérebro é uma coisa, a mente é outra. Existem estudos da parapsicologia, por exemplo, estudos muito interessantes, que fazem experimentos como o seguinte: colocam uma série de pessoas dentro de um local específico, essas pessoas são induzidas ali a uma espécie de sono hipnótico, num outro local distante dali, quilômetros de distância daquele local, se prepara um ambiente com objetos específicos, de cores específicas, uma decoração específica desse ambiente. E, uma vez que essas pessoas foram introduzidas a esse sono hipnótico, se conduz essas pessoas a se dirigirem até esse local que foi preparado. E se pede para que elas descrevam o que ela está vendo nesses locais.
Existem diversos estudos sobre isso e, incrivelmente, essas pessoas descrevem as coisas que estão a quilômetros de distância delas e que elas jamais poderiam saber. Adianto que eu não estou defendendo e nem incentivando a hipnose, porque não é uma prática positiva. Não recomendo que se faça, mas sim que há que se reconhecer o resultado desses estudos, que são incríveis. Eles estão demonstrando que a mente não é prisioneira do cérebro, não é prisioneira da caixa craniana. O nosso cérebro é um órgão mais importante que nós temos, extraordinário, e ele está encerrado dentro da nossa caixa craniana. A mente não. A mente pode viajar através do tempo e espaço. A mente é algo energético, é algo sutil, é algo que não está prisioneiro do mundo tridimensional de altura, largura e profundidade. A mente é algo que pode, insisto, viajar através do tempo e espaço. Essa forma de pensar ligada a linhas de pensamento bastante materialistas, bastante ateístas, acreditam que o cérebro é o que produz a mente, porque acreditam que a única coisa que existe é matéria e nada além da matéria. E isso é um erro terrível. O cérebro não é a mente e não produz a mente. Uma vez disseram para o Dalai Lama que a ciência havia conseguido comprovar que as sinapses do cérebro originavam o pensamento, porque no exato mesmo segundo em que existia a sinapse, se conseguiu captar que existia também o pensamento. E falaram para ele o que ele pensava disso, dizendo que é a sinapse que dá origem ao pensamento. E o Dalai Lama deu risada, dizendo que isso significa que o contrário também é verdade, ou seja, que o pensamento produz a sinapse. Meus amigos, o cérebro é um receptor, é um órgão que é um instrumento, é um receptáculo onde a mente se manifesta. Mas ele não é em si a mente, ele é apenas o órgão que recebe, que permite o funcionamento da mente. E o funcionamento da mente gera impactos, gera reações no cérebro, porque o cérebro está captando a presença da mente, evidentemente. Nós não podemos buscar as respostas da vida na vida material, porque a origem da vida não é material. A origem da vida ela é mais sutil, ela é mais energética, ela é mais espiritual, ou o nome que a gente queira dar. E dessa energia mais sutil surge, provém isso que nós chamamos de mundo físico. Mas a energia precede a matéria e não o contrário. Portanto, o cérebro percebe o pensamento, mas não é em si o pensamento. Ok, então entendemos que a mente não é o cérebro. Aí agora a gente precisa entender como funciona a mente, como nós vamos pacificar algo que a gente não sabe como funciona. A gente precisa entender o como e o porquê da mente funcionar. Para isso eu vou colocar um exemplo. Imagine por um momento um lago onde a água está bem paradinha nesse lago. Imagine uma água bem calma, bem cristalina, onde não existe nenhuma perturbação na superfície do lago. Dá para imaginar. Quando a gente vê um lago dessa natureza, o lago ele normalmente se torna um espelho. Então, a gente consegue ver refletido ali, se tiver montanhas perto do lago, o céu refletido, se for um céu noturno a gente vê as estrelas ali refletidas, a gente já deve ter visto fotos bonitas aí de National Geographic, etc., onde a gente vê como a água bem paradinha, ela se converte num espelho. E o que acontece se a gente pegar uma pedra e jogar uma pedra no lago? Quando a pedra entra em contato com a água, ela gera um impacto e gera uma perturbação da água. Vão gerar ondas que vão desde onde caiu a pedra até a periferia do lago.
Aí imagina que você joga outra pedra, e outra pedra, e outra pedra. Vão gerando pequenas ondas. Essas ondas, elas fazem com que o lago deixe de ser um espelho. Ele deixa de estar refletindo a paisagem, porque agora a superfície dele está com uma perturbação. Imagine um lago num dia de chuva, onde cada uma das gotas de chuva estão perturbando a superfície do lago e, evidentemente, esse lago deixou de ser um espelho. Imagine que a nossa mente é exatamente a mesma coisa. Se a nossa mente estiver completamente parada, completamente em silêncio, ela vira um espelho. Um espelho de quê? De nós mesmos. Um espelho da nossa própria consciência. E mais fundo que isso, um espelho do nosso real ser interior profundo, a nossa realidade interna, a verdade profunda sobre nós mesmos. Assim como no espelho, se a nossa mente estiver num silêncio profundo, nós saberíamos, nós poderíamos responder a mais antiga e profunda pergunta da filosofia, que é: quem somos nós? Como uma mente em silêncio profundo, nós responderíamos essa pergunta. Qual que é o problema? A nossa mente, ela nunca está em silêncio. Ela nunca está parada. Ela está sempre perturbada. E por que ela está perturbada? Assim como no exemplo da pedra caindo no lago, os nossos pensamentos, cada um deles, é como se fosse uma pedra do lago. O pensamento é uma pedra na mente. Cada pensamento que surge na nossa mente é essa pedra que está causando essa trepidação. Quantos pensamentos nós temos por minuto? A gente não conseguiria nem contar. Cada um desses pensamentos estão perturbando a nossa superfície mental e estão causando essa perturbação e essa agitação. Quando a gente olha para dentro, se a gente fechar o olho e tentar identificar quem sou eu no meio dessa bagunça, a gente não consegue responder. Se a gente tentar olhar para dentro e tentar identificar o que de fato somos nós, qual é a nossa identidade real, a gente não consegue. Porque assim como o lago no dia de chuva, a gente olha para dentro e a gente vê a superfície convulsionada, a gente vê uma superfície que não está em paz e que, portanto, não serve como um espelho. O maior erro que nós podemos cometer na nossa vida é acreditar que nós somos a mente, que nós somos esse turbilhão que tagarela incessantemente. Nós não somos a mente, nós somos algo mais profundo, um observador que está mais para dentro e que está observando essa bagunça, essa confusão mental. Se a bagunça cessasse, se houvesse paz na nossa mente, aí nós iríamos ver a nossa verdadeira identidade, quem nós somos de verdade. O ponto fundamental que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa mente hoje, ela está sempre num estado ativo. Ela está gerando pensamentos, projeções, ideias, futuro, passado, lembranças, o tempo todo gerando projeções. Ela está num estado ativo. E a natureza real da mente é passivo. A natureza da mente não é ativa. A verdadeira natureza da mente é passiva. A mente, ela possui uma natureza feminina. A mente é um útero, é um receptáculo. Um receptáculo de quê? Da nossa consciência. Quando a nossa mente está serena, está em silêncio, está fazendo aquilo que ela foi criada para realizar, que é ser um receptáculo, ser algo passivo, a consciência então se manifesta. A gente tem a ideia errada de que se a gente parar de pensar, é como se a gente fosse desaparecer, é como se a gente não fosse mais estar aqui, é como se a gente fosse deixar de existir, como se fosse
a morte. Esse é um equívoco terrível. Não, não se trata. A ideia de Descartes de penso, logo existo, poucas coisas podem ser mais absurdas do que essa informação. Descartes está demonstrando com isso que é um mero intelectual, mas está muito longe de ser um sábio. A nossa existência, a nossa sabedoria real vem da consciência, não vem da mente. A mente, portanto, precisa estar num estado sereno para que a consciência possa se manifestar. E uma vez a consciência manifesta, nós temos consciência de nós mesmos, consciência da nossa vida, sabemos como resolver problemas, etc, etc.